Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Vamos falar com Deus? Soberano Deus, te agradeço por termos despertado, por nos proporcionares, Deus, mais um dia de vida, mais um dia podermos falar de Ti, do Teu santo Evangelho, do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa, Deus, todos os que despertaram, principalmente os Teus servos, aqueles que assistem, Senhor, essa live. Abençoa, dai-lhes saúde, prosperidade, virtudes, conhecimento da Tua palavra e fé. Eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, que o desempregado consiga o seu emprego, o enfermo seja curado, o necessitado suprida todas as suas necessidades. Qualquer dificuldade, qualquer problema, Senhor, que Tu ajudes a resolver. Nós te suplicamos pelo Teu amor em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, amados irmãos, em Mateus 6, 25 a 33, em seu poderoso sermão do monte, Jesus tratou de nossa necessidade de bênçãos materiais, dadas por Deus. Em Mateus 6, Cristo reafirmou a seus ouvintes da época e reafirma a nós, os cristãos de hoje, que Deus proverá as necessidades básicas daqueles que buscam o seu reino. Assim como Ele alimenta as aves e veste as ervas, quanto mais dará Ele aos seus filhos, que são criados à sua própria imagem e semelhança. Um verdadeiro filho de Deus nunca deveria se preocupar com suas necessidades materiais, desde que o cristão não seja indolente, desde que ele não seja falho. Deus proverá. Há, no entanto, religiões e pregadores hoje em nossos dias que levam a promessa de Deus muito além do que Ele disse. Estes grupos de homens ensinam que, por servir a Deus, podemos ganhar riquezas bem além que o suficiente para as nossas necessidades materiais mínimas. Esta é a promessa de Deus, que não nos faltará. Nós não mendigaremos o pão. O mínimo, o máximo é pelas bênçãos recebidas das suas mãos. Não é? Há, no entanto, religiões que pregam o contrário, totalmente ao contrário, meu amado amigo. Geralmente estes grupos ensinam que os cristãos podem ter boa saúde e que os problemas físicos terminaram se ele servir a Deus fielmente e se contribuir generosamente para a sua causa. Ainda que estas promessas soem muito bem, Deus em nenhum lugar da sua palavra, na Bíblia, Deus traz esperança ao seu povo, mas tem uma bem clara que ele diz: toma a tua cruz e segue-me. No mundo tereis aflições, mas vencereis o mundo, porque eu venci e eu te dou força se tu tiveres com meu Santo Espírito em teu coração, dirigindo a tua vida. Eles enganam. Você se deixa enganar. Serão condenados, as suas almas não terão acesso a Deus, porque seguiram um mestre enganoso, um falso mestre, um falso servo de Deus. A palavra de Deus é muito clara em Apocalipse, capítulo 22, 18, ele diz: se estas doutrinas estão em conflito com as Escrituras, então por que os homens as ensinam? Para ficarem ricos. Veja como eles são milionários. De vez em quando há denúncias e mais denúncias aí. Não são todos, mas um grande número. Primeiro, como em todas as coisas, há alguns que ensinam estas doutrinas simplesmente para aumentar seus próprios ganhos, usando os desejos daqueles que querem uma vida financeiramente melhor, ou uma melhor saúde física. Estes falsos mestres prometem resultados
para aqueles que contribuírem generosamente. Esse dinheiro é então usado para o ganho pessoal, em vez da obra de Deus. E o pretexto para qual foi? Qual foi dado a você? Esta prática é muito similar dos falsos mestres, descrita na Bíblia. Ela nos orienta, ela nos mostra. Uma descrição em particular está em 2 Pedro, capítulo 2, descrevendo os falsos mestres. Pedro disse: tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, versículo 14, 2 Pedro 2, abandonando o reto caminho, se extraviaram segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, versículo 15, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais, suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir daqueles que andam no erro, versículo 18. A Bíblia nos esclarece, nos faz isso muito claramente, não há como enganar. Se você se deixa enganar é pela sua ambição, querer tudo fácil, e não há facilidade. As bênçãos virão, as bênçãos materiais, mas tudo com o poder de Deus, com obediência a Deus. Os falsos mestres, tanto naquele tempo como agora, frequentemente procurando ganhar mais. O problema dele é financeiro, pois engana todos de propósito, aqueles que sinceramente se esforçam para servir a palavra de Deus. É muito importante que você conheça esta palavra, para que você siga fielmente a Bíblia Sagrada. Há um outro tipo de mestre que ensina as mesmas doutrinas e também crê que essas doutrinas são verdadeiras, mas são enganosas. Deus não promete bens materiais. Deus diz que abençoa. Quando a pessoa está realmente fiel, contrita, Ele abençoa, Ele multiplica os bens materiais. Mas se aquelas pessoas que a eles não se apegam, que não fazem do dinheiro, do seu poder, o seu todo, os falsos mestres, aqueles mesmos do passado, praticando a mesma usúria, o mesmo desejo de grandeza e de poder. Estão riquíssimos, milionários, cada vez mais. Certamente, conversando uma vez com um dos líderes de uma doutrina cristã, pseudo-cristã, evangélica, conversando, ele disse: olha, o nosso pastor, ele tem um carro blindado e sai motoqueiros seguindo o carro dele de segurança. Eu acredito nisso, eu acredito que tenha realmente, porque há perigo para o pastor, o mais humilde. De vez em quando nós vemos surgir essas agressões contra os cristãos, porque é aquele povo do diabo, né? E eles, como líder de uma grande doutrina, de uma grande igreja, são perseguidos. Tem os seus amigos lá, mas acontece que nem sempre são de Deus, são de Satanás. Estão ali para extorquir impiedosamente os santos de Deus. Há muitas passagens na Bíblia que descreditam ensinamentos destes homens. Tome como, por exemplo, as vidas dos apóstolos de Cristo. Certamente esses homens eram fiéis, filhos de Deus. Entretanto, ele achou por bem não fazer promessas de saúde, de riqueza a eles, conforme vemos no Novo Testamento. Vemos esses homens sofrendo. Sofrendo por quem? Sofrendo por Deus. Você pode ler em Atos 12, 1 e 2, 14 e 19. Temos também em Atos, capítulo 7, sobre o fiel Estevão sendo apedrejado pelo seu serviço de Deus, pelo serviço de Deus. Foi apedrejado. Em Filipenses 2, 26, que Epafrodito estava doente, à beira da morte. Todos estes exemplos e muitos outros mostram ser estas promessas fraudulentas. Deus nunca prometeu ao seu povo financeiro
sucesso financeiro, nem tampouco de saúde física. Precisamos ser muito cuidadosos para não sermos apanhados por aqueles que ensinam doutrinas vãs, mentirosas, enganosas. Sim, meu amado irmão, nós temos que ter esse cuidado. Depois de examinar estas coisas, pode se perguntar: por que Deus não prometeu tais bênçãos aos seus fiéis seguidores? Examinamos algumas passagens que explicarão essa decisão. Em sua conversa com o moço rico, Cristo afirmou que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 23. Por que isso? As riquezas muitas das vezes dão às pessoas muita confiança em suas próprias habilidades e assim elas esquecem que precisam de Deus. Certamente este relato, em Mateus 19, mostra esse problema claramente. Cristo também disse em sua parábola sobre os solos que as riquezas podem afogar a palavra até o ponto em que a deixará o Senhor para ir à procura de interesses terrenos. Está em Mateus capítulo 13, 22. Os salmos salientam também problemas semelhantes. O Salmo 52, 7 fala de um homem que confia mais na riqueza do que em Deus. O Salmo 61, 10 adverte para que não prendamos nossos corações em nossas riquezas. Muitos podem controlar as tentações causadas pela riqueza e Deus não permite tentações acima do que os homens podem suportar. 1 Coríntios 10, 13. Deus não quer nada, não quer que você faça nada com que os homens podem lhe censurar, lhe criticar. E o que você vê é isso. São denúncias e mais denúncias. 1 Coríntios 10, 13 fala sobre isso. Deus não quer que faça nada com que o homem pare de procurar o lar eterno, estar com Deus no céu. Com referência à saúde, Deus às vezes permite que problemas físicos nos testem e nos edifiquem, fortaleçam a nossa fé. Pedro tratou desse assunto. Pedro 1, 7. Talvez Deus use os problemas físicos para ensinar a necessidade de termos mais fé. Mais fé em quem? Nele, não é em Maria, não é em João, não é em Joaquim, não é em ninguém. É em Jesus Cristo. Não há um outro nome entre o céu e a terra que tenha poder para lhe fazer chegar ao céu. Então ele também pode dar boa saúde para aqueles que o seguem. Contudo, nenhum homem deveria ensinar estas coisas tão prometidas, porque Deus jamais disse isso. Qualquer que seja a nossa situação na vida, devemos estar contentes por confiar em Deus e acreditar que Ele está provendo o melhor para nós, espiritualmente. O físico vem pela nossa obediência, pelo nosso reconhecimento, pelos nossos compromissos sendo cumpridos fielmente a Ele. Não pode se oferecer uma coisa que não está na Bíblia. O que nunca podemos deixar de lembrar é que Deus fez uma promessa maior que qualquer coisa que podemos experimentar na terra. Deus prometeu aos seus filhos uma eternidade com Ele no céu. Essa é a promessa de Deus. Esse é o que devemos seguir. Voltando ao Sermão do Monte, Cristo afirmou em Mateus 5,12 que ainda que as coisas possam ser fáceis na terra, o prêmio do céu compensará de sobra qualquer sofrimento que tenhamos aqui. Não tornemos nunca, não nos tornemos nunca preocupados, porque Deus ele vai ajudar. Não nos tornemos nunca tão preocupados com riquezas e saúde, ou com a falta delas, que poderemos perder a promessa que nos foi feita em um lugar santo, por um homem santo, filho de Deus, um lar no céu.
Esta é a promessa. Não passar fome. Os pássaros comem, as árvores crescem, produzem. Quem as alimenta? Como Deus iria deixar o seu próprio filho, sua imagem e semelhança, faminto? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A igreja verdadeira é a igreja primitiva, é a igreja conservadora. E ele diz: passará o céu e a terra, tudo neste mundo passará, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Foram perseguições durante séculos, e no nosso século nós estamos vendo, principalmente nessas últimas décadas, de 20 anos para cá, os cristãos têm sofrido perseguições, embora Deus tenha operado, tenha levantado homens para defender os seus. Mas se nós não abrirmos os olhos, certamente estaremos perdidos. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, lembre-se, só Jesus salva. Só Jesus supre as nossas necessidades. Só Jesus tem poder para salvar. Não há um outro nome entre o céu e a terra que tenha esse poder. Só Jesus. Qualquer outra doutrina, qualquer uma outra insinuação é contrária à palavra de Deus. Você tem sua religião e não quer saber do cristão? Todas as religiões no mundo têm um versículo, um capítulo, que tem base na sua, que tem base na Bíblia, para que alguém usado por Satanás fundou e prosseguiu. A igreja era única. A igreja era única. Um dia um cara se manifestou lá dentro, dizendo que estava sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. E gritava, e pulava, e berrava, e fazia um escândalo. E para muitos aquilo foi maravilhoso, porque emocionou, mexeu com o eu, mexeu com o sistema nervoso, mexeu com o sistema psicológico, todo o sistema do corpo foi mobilizado, foi usado. E muitos seguiram, e se fundou uma outra religião, com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos, mas com o evangelho agora contaminado, baseado ali, no dia de Pentecostes. Os apóstolos falaram em línguas, mas falaram para quem? Falaram para aqueles que sabiam o idioma que eles estavam falando, e tinha várias nações. E todas as nações ouviram o santo evangelho de Jesus Cristo. Para que falar em língua para mim se eu conheço o seu idioma? Confunde, deixa dúvida. Aí diz assim a palavra de Deus, que a Bíblia, quando nós aceitamos pela consagração, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando e nos abençoando com os dons. Aí reúne aquele grupo de crianças, de jovens, e começam a orar. Psicologicamente há um desequilíbrio emocional. E eles começam a dizer besteira, ou falar qualquer coisa. Foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, meu amado amigo, meu amado irmão, o irmão cristão verdadeiro sabe. Quando nós somos emergidos, significa o batismo nas águas, o batismo que nós morremos para o mundo. Aquela água cobrindo o nosso corpo é a mesma coisa que o sangue de Jesus. Eu sou a água da vida. Então, o sangue de Jesus nos lavando. Quando nós somos emergidos, que saímos do fundo das águas, nós nascemos uma outra criatura. E essa outra criatura, quando ela sai das águas, o Espírito Santo de Deus, como aconteceu com Jesus Cristo, a gente não vê. Desce sobre nós e nos dá a bênção, a confirmação do novo homem, do novo mulher, da nova mulher,
do novo adolescente. E uma responsabilidade de dizer não às coisas mundanas. E por isso, meu amado amigo, meu amado irmão, só há uma doutrina cristã verdadeira, a tradicional. Outros inventaram tantas coisas. Você vê que tem igrejas que é a verdadeira macumba, é o verdadeiro espiritismo, é lenço ungido, que eu já, quando criança, minha família era espírita, é copo d'água, é lençol, é isso, é tudo do espiritismo que está dentro da doutrina cristã. Isso não existe. Não existe. Imaginação de hábeis enganadores. E quantas centenas de pessoas seguem este espaço por falta de conhecimento? A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leiam a Bíblia. Procure saber realmente se as pregações desses senhores se estão dentro da palavra de Deus. E assim se liberte e tenha verdadeiramente a certeza de que você chegará à presença de Deus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós e com todo o povo de Israel. Amém.